Amém, queridos? Livro de João, capítulo de número 11, quem encontrou diz amém. Diz assim, versículo 1: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta, Maria e Lázaro. Mesmo amando Marta, Maria e Lázaro, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: mestre, ainda agora, esses dias atrás, os judeus procuravam te apedrejar e te matar, e tu voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro, meu amigo Lázaro, adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Pode se assentar, fica com a sua Bíblia aberta. O que estaremos ministrando ao seu coração, ele está com conotação de ressurreição de sonhos, ou ressuscitando os sonhos. O contexto, para que você entenda, o pano de fundo, ou o que está tratando este episódio de Lázaro, Marta e Maria, é sobre relacionamento com Deus. O âmago do que está sendo tratado aqui por Jesus é o relacionamento com Deus, o relacionamento que as pessoas têm com Deus. Mas pastor, não é a ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro é o pano de fundo, mas o âmago, o porquê de todo o acontecimento é relacionamento com Deus. E a ressurreição, ou ressuscitando os sonhos, é o propósito de Deus dentro daquilo que estamos ministrando nesta noite, nesta reunião. Compreenda que Jesus, quando ele diz que Jesus estava naquele lugar, e não dá um lugar específico, é porque não se tinha um lugar específico onde Jesus estava. Jesus estava se escondendo, e ele foi para a região onde João começou a batizar, no Rio Jordão. Então não existe um local que possa dizer, é no tanque, é na árvore, é na pedra, é no bairro. Não, ele estava numa região, ele estava no Rio Jordão, onde João começou a batizar com águas, é o que fala o texto. E por que Jesus estava se escondendo? Porque os judeus, como nós lemos, queriam apedrejá-lo, ele teve que fugir. E por que queriam apedrejá-lo? Porque ele confrontou-os novamente no templo, derrubando as mesas e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Porque ele se afirmou, e ele era, então ele poderia se autoafirmar como filho de Deus, como Messias, como Cristo enviado, a qual o judeu esperava, mas não o reconheceu. E porque ele estava abalando a religião da época, os fariseus, saduceus, que não se davam, passaram a se unir em prol de um objetivo: eliminar Jesus, matá-lo. Ele tinha ido para a Judéia, ele tinha ido para lá, como diz o texto, como nós lemos aqui, ele tinha ido, e quando ele estava fazendo essas coisas lá, ele teve que fugir. Jesus saiu humilhado, entristecido, frustrado, de uma certa forma, humilhado. Ele teve que se esconder.
não era a prática de Jesus, para quem chegava no templo e metia o pé nos cambistas, ter que se esconder. Era um momento, foi uma situação drástica. O povo não entendeu quem ele era. E você vai compreender no desenrolar desta mensagem, desta palavra, que Jesus, ele amou aquelas pessoas mesmo do jeito que elas estavam. Que Jesus amou aqueles homens que queriam apedrejá-lo. Que Jesus amou aquelas pessoas que queriam matá-lo. Porque Jesus estava no final do seu ministério, ele estava já na reta para começar o processo de chegar na cruz. Até inclusive isto é um processo de chegar na cruz, esse acontecimento todo. Quero fazer uma pergunta: quantos já leram essa história de Lázaro e a sua ressurreição? Levanta a sua mão, quero saber. Pode levantar, não tenha vergonha. A grande maioria conhece o texto, então não preciso ficar citando muitas coisas. E Jesus estava lá, irmãos, escondido. Ele estava nessa situação escondido, mas o desejo dele era criar uma oportunidade de salvação, criar uma oportunidade para que as pessoas que queriam apedrejá-lo fossem salvas, oportunidade para que elas se salvassem. Quem está comigo aqui? Jesus estava numa situação, e o amor dele, demonstrado no que nós vamos ver, o amor dele fez ele traçar um plano. Eu quero que você compreenda que a morte de Lázaro não foi um acidente, não foi um porquê, não foi algo que aconteceu aleatoriamente. Aliás, nada que acontece na vida dos amigos, dos filhos, dos servos, daqueles que têm relacionamento com Jesus é por acaso. Diga para o seu vizinho: nada que acontece na sua vida é por acaso. A Bíblia diz que até o fio de cabelo da sua cabeça está contado. A Bíblia fala, irmão, que até o fio de cabelo da nossa cabeça que cai, o Senhor sabe. E não cai nada sem consentimento. Quando a Bíblia fala isso, ele quis dizer a minúcia, o detalhe que Deus tem do cuidado do relacionamento conosco. Então, meu irmão, Lázaro estava vivendo um momento. Essa situação não foi uma situação que aconteceu aleatório. Não, Lázaro ficou doente, não. Houve um planejamento, um propósito um propósito declarado, um propósito de Deus, um propósito na verdade de Jesus. Ele quis que Lázaro morresse. Eu sei que eu vou revelar para vocês aqui, se você quer crer ou não. Eu estava falando para o pessoal das 5 que eu li de Nelson, eu li na Mactur, eu li na Ferreira de Almeida, eu li algumas versões, e nenhum dos comentaristas afirma, porque isso é algo que Deus ministrou no meu coração. Mas para você entender isso, compreender que o que aconteceu aqui foi Jesus usando um dos seus amigos, que ele falou: vamos, Lázaro está dormindo, eu vou acordá-lo, mesmo que estivesse morto, como morreu mesmo, estava 4 dias enterrado. Ele disse: eu vou acordá-lo. Porque ele usou um dos seus amigos para criar uma situação, para dar uma oportunidade de salvação para aqueles que queriam matá-lo e apedrejá-lo. Foi isso que Jesus fez. Então Lázaro, por isso que ele não foi na hora, porque a pessoa que veio da aldeia de Betânia até Jesus levava um dia andando. Se Jesus voltasse correndo com ele, quando ele chegasse lá, Lázaro já estava morto e enterrado, porque ele ficou 4 dias enterrado. Jesus se demorou 2 e foi no 3º dia depois do cara ter voltado. Os 4 dias não dava tempo. Jesus propositadamente ficou os 2 dias ali, para chegar só no 3º, para que houvesse essa situação, porque ele tinha ressuscitado a filha de Jairo. Ela tinha morrido, estava em casa, ele foi lá, ressuscitou. Não foi uma morte de alguém que estava sendo enterrado. Ele tinha ressuscitado o filho da viúva que estava saindo da cidade, daquela viúva de Naim. O cara não tinha sido enterrado, ainda estava no caixão. Ele tocou o esquife, parou o enterro, ressuscitou o cara. Mas agora ele estava na iminência de chegar num lugar e mandar ressuscitar e mandar se levantar alguém que a irmã disse: já está podre, já está cheirando mal, já está fechado, já tem uma pedra. Era algo muito mais grandioso e muito mais complicado. Quem está entendendo, diga amém.
Por quê? Porque era uma das últimas manifestações de oportunidade de Deus para a salvação daqueles homens que queriam matá-lo e apedrejá-lo. Irmão, você está entendendo o amor de Deus? Meu irmão, você que está aqui nessa noite, que pensa que Deus não te ama por causa das tuas falhas, das tuas imperfeições, meu irmão, tira isso do teu coração, da tua cabeça. Deus te ama do jeito que você está e quer mudar a tua vida e transformar numa vida vitoriosa e abençoada, meu irmão. Cara, eu estou falando dos caras que queriam matá-lo e apedrejá-lo, e ele criou um cenário para a salvação deles, para dar uma última oportunidade, ou mais uma grande oportunidade, para que eles se convertessem. Você vai ver tudo isso na Bíblia. E a Bíblia diz que Lázaro morreu, e ele foi, e ele chegou lá. E quando ele chegou lá, vamos para a Bíblia. Por isso que eu quero que a Bíblia esteja aberta com você. Capítulo 11, versículo de número 40. Presta atenção. Tiraram então a pedra. Aliás, respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por quê? Por quê? Ouviste, é passado ou é presente? É passado. Ele está dizendo: Pai, eu te dou graça porque você me ouviu que eu conversei contigo. No texto todo não tem essa oração que ele disse que o Pai ouviu. Por quê? Porque a oração vem antes do texto. O texto começa com o episódio da doença e o episódio da morte. Mas Jesus tinha feito uma oração antes. Ele tem que morrer. Pai, eu preciso que ele morra. Eu preciso que ele morra porque aquele pessoal, eu fugi de Jerusalém e eles acharam que o meu ministério não é correto, que a minha chamada não é correta, que a minha pessoa não é correta. Eles não estão crendo na mensagem, na salvação, que eu sou o Cristo. E eles precisam ter uma experiência impactante. Eu vou usar o teu servo, ele vai ser, o meu amigo Lázaro vai ser coadjuvante comigo nessa oportunidade que eu estou gerando para a vida dessas pessoas. Amor e graça de Deus demonstrado em Jesus. Ele chega no túmulo e diz: Pai, eu te agradeço, tu me ouviu. O cara está morto e enterrado 4 dias. Quem está aqui? Amém. Então dá um glória a Deus aí, meu irmão. Amém. Jesus prepara essa situação e cria essa situação. 4 dias, cheira mal. Eles tiram a pedra. Tiraram a pedra. Quando tiraram a pedra, vamos ler Bíblia. Tiraram a pedra. O versículo 42 diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu, irmão, tinha uma multidão presente. E o propósito daquilo era o quê? Não era ressuscitar Lázaro. O propósito de tudo o que aconteceu era que as pessoas crescem que Jesus era o Cristo enviado de Deus. Está tudo aqui no texto. O propósito de tudo o que aconteceu era para que as pessoas crescem nele. As pessoas queriam apedrejá-lo e matá-lo, os judeus, porque não acreditavam nele. Ele disse: Pai, tu me ouviu, não me consentiu que morresse alguém numa situação drástica, ficasse 4 dias enterrado, eu viesse aqui, removesse a pedra, e eu disse: eu estou orando aqui alto para que as pessoas saibam que eu falei contigo, e o que vai acontecer aqui, elas saibam que eu sou enviado teu. Meu irmão, talvez não tenha peso para você esse tipo de afirmação, mas para eles tinha um peso enorme. Reconhecer que Jesus era o Cristo, meu irmão, não era uma coisa comum. Eles esperavam o Cristo era o Messias, era o enviado. Todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até o livro de Malaquias, todo o Primeiro Testamento fala desse Messias que viria, fala da promessa do enviado. Todo o Antigo Testamento do judeu, ele estuda esperando o Messias. Eles estão esperando até hoje o Messias. Por isso que o anticristo, o falso Cristo vai se manifestar, e eles vão acreditar e vão receber, porque eles estão esperando ainda. Eles não creram nesse que é o verdadeiro. E o Senhor disse: eu te agradeço, Pai, e estou orando alto para que eles saibam que tu me enviaste, porque eles creiam que tu me enviaste. Todo o cenário da morte de Lázaro foi feito
para que eles crescem em Jesus. Quem está aqui comigo, diga amém. Deus faz coisas para nos alcançar que nós não imaginamos. Deus cria situações para nos alcançar que nós nem pensamos, nem imaginamos, mas Ele faz, Ele cria. E Ele olhou, tiraram a pedra. Ele disse no 43, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desamarra e deixa ele ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Alguém dá glória a Deus aí, meu irmão? Alguém pode aplaudir Jesus pelo ato de amor, de graça e de misericórdia? Eu estou falando para vocês que tinha um grupo de pessoas querendo matá-lo e apedrejá-lo. Ele usa um servo dele, permite a morte na vida dele, vai lá para ressuscitá-lo, cria toda essa situação para que as pessoas tenham oportunidade de salvação. Deus não olha para nossa limitação, para nossas imperfeições. Eles queriam matá-lo e Ele queria salvá-los. Ou se Ele queria salvá-los, imagina você que está aqui nessa reunião nessa noite. O quanto Deus quer te abençoar, o quanto que Ele quer que você seja abençoado. Você está entendendo, irmão? Deus quer realmente o melhor para a sua vida, e você precisa entender e crer nisto, aceitar isto no seu coração, crer isso no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Como eu disse, o texto, ele tem o pano de fundo, a ressurreição de Lázaro, mas o texto trata de ressurreição de sonhos, e o âmago do acontecimento é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus é que gerou aquilo que nós vimos acontecer. O amigo Lázaro foi um instrumento de Deus, Marta e Maria foram instrumentos de Deus. Deus usou os seus para salvar aqueles que ainda não criam e não o reconheciam. Você consegue ver algum cenário parecido aqui em Joinville, não? Deus usando os seus para alcançar aqueles que ainda não creem e que ainda não reconhecem Ele como Senhor e Salvador. Quantos desejam ser usado por Deus para ser um instrumento de Deus para a salvação daqueles que estão à sua volta? Levanta a sua mão bem alto, que o Senhor veja a sua mão levantada e que te use como instrumento em favor e salvação de muitos que estão à sua volta. Nível de relacionamento. O nível do relacionamento com Deus determina o tempo de Deus na nossa vida. As respostas de Deus na nossa vida, elas estão vinculadas ao relacionamento que nós temos com Deus. A resposta de Deus na nossa vida está vinculado. Existem 3 níveis que eu quero abordar aqui de relacionamento com o seu Pai Celestial. Existe o nível de relacionamento de servo, existe o nível de relacionamento de filho, e existe o nível de relacionamento de amigo. Eu sei que nós cremos e entendemos que todos nós fomos chamados para sermos filhos, e nós somos. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador é filho. Mas muitos têm servido a Deus, têm se relacionado com Deus como servo. A religião tem gerado esse tipo de pessoas e que você até já ouviu muitos dizendo: eu sou servo de Deus. E o relacionamento de servo é uma coisa, o relacionamento de filho é outra coisa, mas o relacionamento de amigo é o desejo de Deus para a vida daqueles que estão ouvindo a mensagem nessa noite. Pergunte para o seu irmão: que tipo de relacionamento você tem com Deus? De servo, de filho ou de amigo? Irmãos, um amigo, ele pode ser um servo, mas um servo não é um amigo. Um amigo, ele pode ser um filho, mas às vezes um filho não é um amigo.
Alguém está me ouvindo? Porque tem filhos que não são amigos de pais, você conhece. Tem filhos que não se dão bem com os pais, não se dá bem com o pai, não se dá bem. Servo é servo, já fala. Agora, um amigo pode ser servo, pode ser filho e é amigo. Porque o amigo é o que tem uma aliança com a pessoa. E o filho às vezes não, e o servo muito menos. O crente servo é o crente que tem um relacionamento com Deus, que só faz o que é necessário. Porque o servo é assim, ele faz o que é mandado. Jesus até chamou de inútil, disse: olha, quando fizerdes tudo o que foi mandado, dizei, sou servo. Quem já leu essa passagem na Bíblia? A maioria já leu. Dizei, sou servo inútil, porque só fiz o que é mandado. Então quem tem um relacionamento de servo com Deus, é aquela pessoa que o relacionamento dele com Deus se limita ao culto de domingo. No culto de domingo ele ora, todo mundo ora, ele ora. No culto de domingo todo mundo levanta a mão, ele levanta. No culto de domingo todo mundo canta, ele fala. E no culto de domingo todo mundo chora, ele até dá com a canela no ferro da cadeira para chorar também, porque todo mundo está chorando. E tudo que é feito, e se chamar para frente ele vem, e se mandar pular ele pula. No culto de domingo ele tem relacionamento com Deus. Agora segunda-feira ele já não ora, ele não lê uma passagem da palavra, ele não se alimenta diariamente. O relacionamento de servo, no GC, ele até dá a sua opinião, ele até fala no GC, ele até menciona a Bíblia e tudo mais, ele até se propõe a fazer alguma coisa, a servir de alguma maneira, uma vez ou outra, de alguma forma, mas não força muito a barra, também não vamos forçar a barra, nós estamos no verão e as praias são perto. O relacionamento de servo é um relacionamento de obrigação, não de aliança. E tem um monte de crente que faz as coisas porque sabe que tem que fazer, mas não há amor e coração. Alguém está me ouvindo? Então existe o relacionamento de servo? Claro, existe um monte. É um relacionamento limitado, é um relacionamento cheio de restrições, porque a pessoa faz porque ela quer receber recompensa. Se eu não fizer, Deus não me abençoa. Se eu não fizer, Deus não me dá. Se eu não fizer, Deus... Cheio de medo. Servo. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando de coisas profundas, muito profundas, mas são importantes para o desfecho daquilo que você está ouvindo. Existe o relacionamento de filho. Tem filhos que têm relacionamento de servo, que só faz obrigado. Existe o relacionamento de filhos, mas o relacionamento de filhos também não quer dizer que é relacionamento de amigo. Lembra do filho pródigo, não? O filho pródigo, ele viu o irmão voltando, ele viu Deus restaurando, ele viu o pai fazendo uma festa de alegria, porque o irmão não tinha morrido, tinha voltado para casa. Ele ficou emburrado, esfregou um pé no outro, ficou longe da festa. Não vou entrar nessa festa, não quero me envolver com isso. E o servo foi falar para o pai o teu filho não quer entrar, o mais velho, porque ele foi lá fora falar com o filho. Mas filho, teu irmão voltou, teu irmão está aqui. E ele disse: pai, eu te sirvo há tanto tempo. Olha o relacionamento de filho que é servo. Eu te sirvo há tanto tempo, eu trabalho em tudo aqui, tu nunca me deste um cabrito para mim comer com meus amigos. Esse cara volta e tu faz uma festa e mata um novilho cevado. Relacionamento de filho com característica de servo. Ele era filho, ele era o mais velho, ele trabalhava, mas ele tinha uma característica: ele fazia para receber reconhecimento. O servo quer recompensa, o filho quer reconhecimento. E ele disse: o pai não reconheceu tudo que eu fiz, o pai não reconhece tudo que eu faço. E tem filhos de Deus que não são amigos, não tem aliança. O relacionamento dele com Deus é para Deus reconhecer: está vendo? Eu sirvo, eu vou, eu chego no horário, eu sou dizimista, eu estou aqui, eu vou no GC, eu estou na escola, eu estou fazendo, eu faço. E tem que ver, e tem que dizer, e tem que falar. E quando não fala, meu irmão, quando não diz, quando não foi mencionado o seu nome, é ver que se esquecer o nome dele da lista dos irmãos que contribuíram com a oferta para comprar aquela barraca, meu nome não foi mencionado, porque tudo que ele faz é para receber reconhecimento.
Então tem filhos que têm comportamento de servo, agora tem amigos. O livro de João, no capítulo 15, versículo 14 e 15, não abra, não precisa abrir. A Bíblia fala que Jesus disse para os seus discípulos: já não vos chamo mais, mas amigos, porque o amigo, o servo não sabe o que faz o seu senhor, e eu tenho dito tudo para vocês o que eu estou fazendo. Vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então existe um relacionamento com Jesus de servo, mas você tem que crescer e subir a um nível de relacionamento de amigo. Ser filho, sim, você já é, mas pode ser um filho servo e não um filho amigo. Porque o amigo, ele não faz, o amigo que tem aliança, ele não faz para receber recompensa, ele não faz para receber reconhecimento, ele faz porque ele tem uma amizade, um relacionamento real com o seu Senhor e Salvador. Qual o relacionamento que você tem tido com o Pai? Qual é o seu relacionamento com Deus? Ele se restringe a essas quatro paredes? Se restringe a uma reunião no GC? Ou você tem tido um relacionamento de amor, um relacionamento de compromisso, não de obrigação? Não como as pessoas falam aí fora: não pode tomar, o pastor não está vendo, pode fazer, o pastor não, como se o pastor fosse o fiscal do inferno ou o fiscal do céu. Todos vocês sofrem isso aí fora: pode fazer que o pastor não está vendo, como se eu estivesse cuidando da vida de 1000 pessoas. É ruim, me dá tempo para isso. Alguém está me ouvindo? E as pessoas pensam que você faz por obrigação, faz porque tem que fazer, faz porque tem medo disso, faz porque tem medo daquilo. Eu me lembro, o irmão uma vez deu um testemunho que ele ia entregar um dízimo, e o dízimo sumiu. Ele ia entregar uma oferta, aliás, e daí aquela oferta, não sei o que deu de problema lá, que não deu certo, e ele ficou revoltado, e ele disse: agora é que eu vou fazer. Ele pegou uma outra oferta e disse: diabo, está aqui, eu vou entregar para tu saber que eu entrego. E falou isso para mim com maior alegria. E ele disse: eu falei para o diabo, pastor, está aqui, eu vou entregar, agora eu vou entregar. Aconteceu o problema, agora eu vou entregar essa oferta. Eu digo: por que você fez isso? Você estava entregando a oferta para o diabo? Porque você tinha que entregar a oferta para Deus. Esquece o diabo, cara. Esquece Satanás. Você não tem que provar nada para ele, nem fazer nada que ele goste ou deixe de gostar. O teu relacionamento é com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Teu relacionamento com o Pai tem que crescer de servo, de apenas filho, para amigo. Vós sois meus amigos. Meu irmão, um amigo tem prazer de estar junto com o outro. Vê os amigos da vida material. Tem amigos que pescam junto, tem amigos que jogam bocha junto, tem amigos que torcem pelo mesmo time. Existe uma vontade de estar conversando com aquele amigo. O mundo tem uma certa amizade meia complicada, mas eu não consigo entender. Você talvez, a pessoa fica, pastor, às vezes entra em conflito, né? A pessoa fica ali sentado numa beira da calçada, numa mesa com a cerveja no meio, 2 copos, aquele esquenta às vezes, e fica 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando por causa de um amigo. Não é por causa da cerveja, não é por causa de estar lá, não é por causa do amigo. Às vezes fala de um monte de coisa que não chega a lugar nenhum, mas está ali porque tem um amigo. Então o relacionamento de Deus conosco, de amizade, é um relacionamento de tempo junto prazeroso, com desejo, com propósito, com foco, porque é isso que Deus quer de você. Quem está entendendo, diga amém. O amigo, meu irmão, ele faz o que for necessário. Ele trabalha por causa do relacionamento, da aliança que tem. A Bíblia fala daquele homem que recebeu à noite uma visita inesperada, e ele foi na casa do amigo. Ele pediu pão. Quantos já leram essa passagem? Ele disse: o amigo pode até não receber sendo tarde, mas por ser amigo, porque você foi lá, teve a liberdade de ir lá, ele vai te atender, vai te dar comida, vai se levantar, porque é amigo. O amigo, irmão, é amigo mesmo. E é isso que você precisa compreender de Deus nesse contexto aqui, porque a Bíblia nos demonstra a resposta de Deus ao amigo, ao que tem relacionamento de aliança, e a resposta de Deus ao que tem relacionamento religioso. Vamos para a Bíblia?
Pega a Bíblia comigo. Versículo de número 20 do capítulo 11. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou sentada, porém, em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, se você estivesse aqui, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, ou de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Diga glória a Deus. Relacionamento de Marta, relacionamento de conhecimento. Vê que Marta fez uma afirmação tremenda. Quando Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o enviado, o Filho de Deus, Jesus disse: não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E Marta faz a mesma revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja o tamanho da informação, do conhecimento. Veja o tamanho da revelação que essa mulher tinha. Uma mulher que conhecia, que sabia, que tinha a revelação de Deus sobre com quem que ela estava tratando. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela sabia com quem estava tratando. Mas o relacionamento dela era um relacionamento de conhecimento. Era um relacionamento de informação. Era um relacionamento teológico, teórico. É muito crente que tem o contexto de Marta, que sabe muito sobre Jesus, mas não conhece Ele, não sabe como é que Ele funciona, não sabe o relacionamento que tem que ter. Cita 200 versículos, você fala um, ele fala 30, mas a experiência não é a mesma. Agora vamos para o versículo de número 30. Eu vou ver aqui o 28 para ter contexto. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, e vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, se comoveu no espírito, se agitou no espírito, e perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Olha o versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Olha o versículo 32. Quando Marta chegou ao lugar, se lançou aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Olhe para mim. Duas pessoas chegando aos pés de Jesus com a mesma oração: se você estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta falou a mesma coisa antecipadamente. Maria chegou depois, falou a mesma coisa. A reação de Jesus para com Marta, que já falou que ele era a ressurreição, que estava cheio de informação e cheio de conhecimento, foi ficar no lugar aonde ele estava. Porque Deus não se move porque nós conhecemos Bíblia.
Deus não se move porque nós sabemos versículos, porque nós sabemos Bíblia de cor. Deus não se move por causa das grandes informações que nós temos. Deus se move em favor da nossa vida com o contexto de Maria, que quando chegou, ela se lançou aos pés de Jesus e chorou aos pés de Jesus e fez a mesma oração de Marta. E quando ela disse: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ele disse: vamos acabar com isso. Aonde vocês colocaram ele, vamos lá e vamos ressuscitá-lo. Porque o relacionamento de Maria com Jesus era um relacionamento de amigo, de desejo da presença de Deus. Não era um relacionamento teológico. Irmão, como é triste você falar com pessoas que já sabem tudo de Bíblia, que já conhecem tudo de Bíblia. Tu vai falar um versículo, ele fala dois. Tu vai dizer um assunto, ele diz: eu já sei. Tu vai mencionar uma coisa, ele diz: eu sei. Mas não conhece Deus. Você viu que Marta, quando foi falar com Jesus, não, eu sei que tu és a ressurreição, eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei. Quantos crentes que sabem tudo? Maria, quando chegou aos pés de Jesus, ele disse: eu não sei nada, eu só quero chorar na tua presença. Eu só quero dizer que se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma oração, da mesma forma, Jesus disse: vamos aonde ele está. Ele disse: vem e vê, vou te mostrar. E o milagre aconteceu. Porque a resposta de Deus está na intimidade do relacionamento. Que relacionamento que você tem com Deus? Ele ficou... Irmão, lê Bíblia, querido. Lê Bíblia. Versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Não se moveu. A oração, a teologia, a informação, a revelação que Pedro teve: tu és o Cristo, ela sabia tudo, mas não moveu a mão de Jesus. Quantas coisas que você quer que Deus se mova na sua vida em 2015, irmão? Quantas coisas que você tem dito assim, mas parece que Deus não age. Não é que Deus não age, é que nós não temos estreitado o nosso relacionamento. Nós não temos estreitado a nossa amizade com Deus. O nosso relacionamento com Deus se restringe a essas quatro paredes, essa reunião de domingo. E a Bíblia nunca foi, a vida com Deus nunca foi planejada para quatro paredes, irmãos. A vida com Deus foi planejada no teu quarto em secreto. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Teu quarto é aqui ou em casa? Teu quarto é aqui ou em casa, irmão? Teu quarto é aqui ou em casa? Teu quarto é aqui ou em casa? Tu, quando orares, entra no teu quarto. Tem gente que passa a semana toda, não tem um relacionamento com Deus. Aí tem a campanha, ele quer fazer a campanha para receber a resposta. Às vezes Deus, por misericórdia, mostra a sua grandeza, porque por amor que ele teve aos judeus que queriam matá-lo, ele criou todo esse cenário, como já aprendemos. Mas se você ler o versículo 2, os últimos 2 versículos, no penúltimo, judeus creram nele, no último foram entregar ele para os fariseus. Não creram, mesmo vendo milagre, porque milagre não muda a vida de ninguém. Tem gente que recebe milagre e continua do mesmo jeito que foi e do mesmo jeito que está. Você está duvidando? Pega a Bíblia, olha aqui comigo. Vem cá no versículo 45. Muito, pois, dentre os judeus que tinham ouvindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Diga glória a Deus. Outros, porém, que viram tudo que Jesus fez, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Foram entregar Jesus. Porque milagre, irmão, às vezes você faz a campanha e Deus te responde, mas isso não quer dizer que vai mudar a sua vida. Nós estamos tratando aqui de você não deixar Jesus parado na sua vida, esperando um comportamento de relacionamento, mudando o seu comportamento de servo para filho, amigo, mudando o seu relacionamento de servo para amigo, que tem uma aliança, que não é só aqui dentro das quatro paredes, que não é só dentro do grupo de crescimento, mas é que na sua vida diária. Assim como você come, toma café, almoça, janta, toma banho, graças a Deus. Tem mulher que disse amém aí para o marido. Tempo de lavar o pé, irmãos, é do tempo dos nossos bisavós. Agora tem que tomar banho, agora tem chuveiro, tudo agora. Você faz todas essas coisas todos os dias, e às vezes não tem alimento para a sua alma e alimento para o seu espírito. Eu não vou te obrigar na tua casa a comer pão com manteiga, com margarina.
Eu não vou na tua casa obrigar você a comer arroz com ovo frito no meio-dia, que é gostoso demais. Eu não vou na tua casa te obrigar a tomar o café das 5, aquele inglês que nós herdamos. E nem vou obrigar você à noite a comer uma salada, porque senão você vai engordar. Por que eu tenho que obrigar você a orar? Se você decide com consciência e inteligência a cuidar da sua vida física, decida com consciência e inteligência a cuidar da sua vida espiritual. Quantos recebem? Quantos recebem? Deus está esperando uma atitude sua para ressuscitar o que está morto na sua vida. Deus não foi ressuscitar com Marta, porque a atitude dela era teológica, de conhecimento, de informação. Mas Ele foi ressuscitar com Maria, porque o comportamento dela era de quebrantamento. Ela se lançou aos pés de Jesus. Marta chegou, nem orou, nem chorou, nem ficou aos pés. Maria chegou e se lançou aos pés e chorou. Fez a mesma oração. Uma ele ficou parado, a outra ele se mobilizou. Uma ele não fez nada, a outra ele disse: vamos onde ele está. Uma não aconteceu, a outra, Lázaro, ressuscitou. Porque Jesus está esperando uma mudança de comportamento no relacionamento seu, para ressuscitar em 2015 o que morreu em 2012, o que morreu em 2013, o que morreu em 2014, o que não aconteceu, o que está morto, o que você pensa, não, acabou, já fizemos o velório, já está tudo pronto, não tem mais o que fazer, falando que nem Marta e mesmo Maria pensando assim: mestre, o corpo já está cheirando mal, já está podre. Ele disse: eu sou a ressurreição. E meu irmão, se você pensa que Deus só pode ressuscitar morto físico, só pode ressuscitar no dia da ressurreição eterna, eu quero dizer para você nessa noite que Ele vai ressuscitar o sonho do negócio, o sonho da empresa, o sonho do trabalho, o sonho da sua casa. Aquilo que você pensa que é impossível acontecer na sua vida, que está morto na sua imagem, Deus vai fazer acontecer em 2015 na sua vida. Ele só precisa do seu quebrantamento, de colocar-se aos seus pés, porque Ele quer ressuscitar na sua vida. Quem está entendendo, de amém? Meu Deus, a resposta é a demora do Senhor de responder, é por causa do propósito. Tem coisas que Deus demora para responder, para te ensinar esse relacionamento, e por isso que você está ouvindo essa palavra nessa noite. Deus já podia ter feito e não fez. Se Ele fizesse, você continuaria servo, serva. Se não, não vou fazer. Eu vou esperar para que ele ouça e aprenda a ser amigo, amiga, filho que tem aliança, e não filho que é servo, que quer reconhecimento, que quer recompensa. Filho que tem aliança, porque o filho que tem aliança e que chora aos pés do Senhor Jesus, não tem nada que esteja morto que não ressuscite, se preciso for ressuscitar. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas eu queria que você compreendesse que tem coisas que Deus permite morrer, como permitiu Lázaro morrer. Tem coisas que Deus permite ficar como se tivesse acabado, como se não tivesse mais expectativa, como você fica pensando, isso não é impossível, não vai acontecer mais. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, e se você quer receber, levanta a sua mão a Deus. Quero profetizar na sua vida. Eu vou profetizar na sua vida neste momento. Você orou, você plantou, você declarou, você afirmou com o poder da palavra, você viu que morreu, mas eu estou dizendo que o que morreu em 2012, o que morreu em 2013, o que morreu em 2014, o meu Deus vai ressuscitar na sua vida em 2015, pelo poder da sua vontade e da sua palavra, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica o nome de Jesus. O Senhor quer mudar a sua história, quer mudar a sua situação, mas você precisa estreitar o seu relacionamento. É necessário que haja um estreitamento de relacionamento. Esse contexto todo, ele é a ressurreição, o ápice do milagre de Jesus, mas é o relacionamento, o motivo pelo qual está sendo pregado e escrito na Bíblia. Marta sabia tudo sobre Jesus, mas não sabia como levá-lo ao túmulo para ressuscitar. Maria só chorava, mas com a mesma oração fez com que Jesus chorasse. Você consegue tocar o coração de Jesus dessa maneira? Irmão, Marta falou, Jesus não fez nada.
não se sensibilizou, só respondeu aos seus questionamentos, às suas perguntas, afirmou a sua experiência. Agora veja aqui, irmão, quando Maria chegou, 32, ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Diga, lançou-se-lhe aos pés e falou: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morto. Isso já foi falado. Jesus vendo-a, o que ele viu? Vendo-a chorar, os judeus que estavam com ela, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: vem e vê. Jesus chorou. Tocar o coração de Jesus. Irmãos, a gente fica dizendo Deus não me ama. Não existe isso, querido. Tira isso da tua mente. Deus, não, porque meu irmão, o crente, quando ele quer arrumar desculpa, ele fica dizendo assim: não, é vontade de Deus que eu estou passando isso, é vontade de Deus que eu estou passando aquilo. Meu irmão, para você afirmar que é vontade de Deus, tem que vir um anjo e dizer: isso é vontade de Deus. Que Jó passou tudo que ele passou, ele não sabia que era vontade de Deus, embora fosse, mas Deus não falou para ele que era vontade. Só no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, 43, que você vai encontrar Jó dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Houve uma transformação gigante na vida de Jó, por tudo que ele passou, mas ele não sabia que era vontade de Deus. E tem crente que não, está passando essa luta, é vontade de Deus, está passando essa doença, é vontade de Deus, está passando essa desgraça, é vontade de Deus. Meu irmão, isso é desculpa da gente. Vamos reconhecer que nós não tocamos o coração dele como Maria toca. Nós não levamos a se compungir com as nossas dificuldades, porque nós não temos o relacionamento que devemos ter. Nós precisamos crescer no relacionamento. Diga para o seu irmão: você precisa crescer no relacionamento com ele. Alguém está me ouvindo, irmão? Às vezes a pessoa sabe muito, mas conhece pouco, se relaciona muito pouco, lê muito. Nós tínhamos irmãos na igreja que queriam um livro por semana, mas o relacionamento com Deus era muito ruim, tão ruim que ele saiu da igreja e deixou da esposa. Alguém está me ouvindo? Relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus encurta o tempo de espera daquilo que está morto na sua vida. O marido está morto, Deus vai trazê-lo a Jesus. Filhos estão mortos, Deus vai trazê-lo a Jesus. Casamento está morrendo, Deus vai restaurar. Vida financeira, Deus restaura. Todos os sonhos que morreram como morreu Lázaro vão estar sendo ressuscitados em 2015. Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar.